Boas, boas, galera. Nós de novo. Se ligue na área, se ligue hoje no direito administrativo. Vamos lá, dando sequência aos atos administrativos. Hoje nós vamos falar das modalidades dos atos administrativos, ou então você pode definir também como espécies dos atos administrativos. Primeira das modalidades ou espécie dos atos administrativos que veremos são os atos administrativos normativos. Atos administrativos normativos. Não confunda o ato normativo administrativo normativo com atos normativos do legislativo. Esse ato normativo aqui, ele é exercido pela administração, como uma forma, numa espécie de função atípica deste poder, tá? Então, é a administração pública normatizando, criando normas. Isso é função atípica da administração pública, porque a função atípica da administração, do executivo é administrar. Mas ele também, de forma atípica, ele normatiza. E aqui nós vamos verificar algumas espécies, né, desses atos administrativos normativos. Primeira a característica deles. Como eles são atos normativos, mas editados basicamente pelo executivo, mas pode ser que você vai encontrá-los também dentro dos demais poderes, numa função administrativa desses demais poderes. Mas enfim, esses atos administrativos normativos, eles são atos gerais e abstratos. Eles não tratam de situações específicas do fulano, do cicrano, não. Eles tratam de situações genéricas, de situações gerais e abstratas para todos, tá? Isso é a primeira das características. Isso é uma expressão, os atos administrativos normativos são expressões do poder regulamentar, né? Lá dentro dos poderes da administração nós vimos o poder regulamentar. Então esses atos normativos nada mais é do que expressão desse poder. Eles buscam a melhoria, a exata, a fiel aplicação da lei. São alguns dos atos administrativos normativos. São eles. Primeiro, os decretos regulamentares. O que são os decretos regulamentares? São os decretos editados pelo chefe do executivo, buscando a melhoria, a fiel, a exata e correta aplicação da lei. O legislador faz uma lei, só que aquela lei, para chegar até a pessoa, ela precisa de mais detalhamento de como será aplicada aquela lei. Então, o chefe do executivo, como conhece mais a administração pública e na verdade são seus subordinados, ele faz um decreto explicando como será feita a aplicação daquela lei, como ocorrerá dentro da administração a aplicação daquela lei. Exemplo, né? A lei de armas, o Estatuto de Desarmamento traz lá, ele inovou a ordem jurídica, dizendo quem pode ter porte, quem pode ter posse e diversas outras coisas. Só que a aplicação daquela lei depende do regulamento, e o regulamento é feito pelo presidente da República. Então o presidente da República tem alguns regulamentos sobre o Estatuto do Desarmamento. Um detalhe, tá? Existe o decreto autônomo. O presidente da República pode editar o decreto autônomo. O decreto autônomo, ele tem previsão no artigo 84, inciso 7 da Constituição. Diz lá o artigo 84, inciso 7 da Constituição. Inciso 6, desculpe. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, né? Aquela na linha A ali, ó, quando a organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa ou criação ou extinção de órgãos públicos. Então, o presidente pode dispor para o decreto autônomo. Esse decreto autônomo, por que ele é um decreto autônomo? Porque ele é um decreto que não está pendurado em nenhuma lei. Porque, em regra, o decreto regulamentar ele vem sempre pendurado em alguma lei. Ele vem sempre explicando aquela lei, tá? A execução daquela lei. Ele não pode estar sozinho, flutuando. Ele não pode criar, inovar, dar direitos a esse decreto autônomo. Não. Quem dá direitos é o legislador. O chefe do executivo aqui, ao regulamentar uma lei, ele não vai inovar, ele não vai dar direitos, ele vai regulamentar aquela lei apenas, tá? Instruções normativas.
As instruções normativas, elas são editadas por, vamos dizer, por auxiliares do executivo. A exemplo dos ministros, né, de Estado, que são os auxiliares do presidente da República, a exemplo dos secretários estaduais, que são os auxiliares do governador do estado, a exemplo dos secretários municipais, que são os auxiliares do prefeito. Essas pessoas emitem instruções normativas para o quê? Ou para dar uma correta e fiel execução à lei, ou então para melhorar ainda mais o decreto regulamentar, para explicar ainda mais aquele decreto regulamentar, tá? Então ela serve, a instrução normativa serve para auxiliar tanto na aplicação da lei quanto no decreto. Eu lembro para vocês que o decreto ele é inferior à lei, a instrução normativa vem ser inferior ao decreto regulamentar e inferior à lei também. Regimentos. Os regimentos, eles já podem ser editados não só pelo executivo, mas geralmente eles são editados, por exemplo, né, por órgãos colegiados, para fazer a organização daquele órgão, reger o funcionamento daquele órgão. Imagine lá, regimento interno da Câmara dos Deputados, regimento interno do Senado Federal. Ela dispõe acerca do funcionamento daquela casa, daquele colegiado. Regimento do Supremo Tribunal Federal, ele diz do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, certo? E tem mais um ainda, resoluções. As resoluções, elas são atos normativos editados por chefes, por exemplo, de ministérios, por chefes de órgãos colegiados, tá? Por chefes de tribunais, que buscam regulamentar algo que é da competência daquele chefe. Tá? Ele edita lá uma resolução. Então a resolução ela serve para que o chefe de certo órgão regulamente, né, alguma coisa, resolva sobre alguma matéria de sua competência. E ainda, eu acho que eu não coloquei ainda, mas é que na verdade tem as deliberações, né? Os órgãos colegiados, quando se reúnem lá, o tribunal, ele se reúne, ele delibera sobre certo assunto e depois dali sai, por exemplo, um acórdão, né? A alteração do regimento interno, enfim, deliberação. Tem alguns doutrinadores colocam ainda, além da resolução, deliberações. Mas deliberação, na verdade, é a reunião, um órgão colegiado se reúne, delibera sobre o assunto e edita alguma coisa, edita um acórdão, edita melhora o regimento, enfim, tá bom? Maravilha? Atos administrativos ordinários, segunda das modalidades ou segunda das espécies dos atos administrativos. Os atos administrativos ordinários, como o próprio nome diz, eles são aqueles atos do dia a dia, aqueles atos corriqueiros dos órgãos da administração, dos órgãos administrativos, da administração de qualquer um dos poderes, enfim, de toda e qualquer repartição pública, ela tem atos ordinários que pratica diariamente, tá? Ele serve, na verdade, para determinar o andamento dos serviços, das atividades, dos agentes daqueles órgãos, né, daquele órgão público, tá? Serve, então, para determinar como que andará aquele órgão, como que prestará atividade aquele órgão. Na verdade, eles são expressões do poder hierárquico, porque quem vai elaborar, editar esses atos aqui é o chefe daquela repartição, daquela entidade ali. O principal deles que eu vejo são os despachos, né? Despacho, um ato administrativo ordinário, despacho. Tudo que chega em algum órgão público vai cair para a chefia daquele órgão público. E aquele chefe ali vai despachar, despacho. Determino, por exemplo, chegou um e-mail lá demonstrando irregularidades, alguma coisa. Determino com base no relato tal do comunicante ali, que entre em contato com esse comunicante, pegue mais informações e depois instrua-se aí um procedimento para maiores investigações. É um despacho, determina fazer alguma coisa, tá? Ou chega lá, por exemplo, a autoridade policial, né? Alguém
comunicando que perdeu os documentos. Aquele boletim de ocorrência vai para a autoridade policial, a autoridade policial vai botar assim, despacho. É ciente, né, arquive-se. Beleza, só para comunicação mesmo, tá? Ele deu um despacho ali. Ela ordenou o serviço que deve ser feito naquela entidade. Instruções. Instruções, o chefe, ele vai ditar mais ou menos como ele quer que se trabalhe dentro daquela repartição. Então ele vai botar lá umas instruções. Ele vai, instrução número 10, ele diz como, imagine que chega um cidadão no balcão daquela entidade. Como é que vai proceder ali? Então tem uma instrução lá do chefe de assim, chegou o cidadão relatando alguma irregularidade. Um servidor vai pegar, vai tomar termo aquilo ali e vai concluir imediatamente para a chefia, para despacho da chefia, tá? Então vem a ser uma instrução. Circulares. Imagine que naquele órgão público a chefia maior, né, daquele órgão público editou lá uma nova resolução, uma instrução normativa, ou tem um decreto regulamentar, não sei, e o chefe daquela unidade onde você trabalha, ele quer que você tome conhecimento, ele quer que todos os servidores daquela entidade tomem conhecimento. Então bota lá, circular número 1, faça transmitir entre os servidores desta repartição o decreto número tal, para que todos tenham conhecimento. Então vem a ser uma circular. Verifica que todos esses atos são internos, né? São dentro do órgão. Aqui já vem um diferente, o ofício já é externo. Imagine que o chefe de uma certa repartição quer comunicar um outro chefe, uma outra entidade, uma autoridade de algo que vai acontecer ali, ou precisa de documentos, né? Imagine lá o Ministério Público precisa de informações de um órgão ambiental, ele faz um ofício pedindo esses documentos, requisitando esses documentos, ou precisa que a polícia faça uma diligência, ele faz um ofício requisitando ao delegado uma diligência, tá? Então, ofícios, né? Ele vai, é a forma de oficial em que a administração pública se relaciona, né? Conversa com outros órgãos, com outras pessoas. Imagine lá, precisa que você vá prestar esclarecimentos, ele faz um ofício para você, né? Ou então pode fazer uma notificação, notifique você a comparecer, ou um ofício, tá? Ou ainda enviar a notificação por um ofício. Bom, portarias. Portaria, na realidade, ela vem a ser um despacho qualificado, né? Um despacho mais elaborado. Imagine, por exemplo, no Ministério Público, né? Chegou lá um cidadão foi lá e fez uma representação, narrou alguma ilegalidade. E essa chegou por e-mail. Primeiramente, o chefe ali da entidade, vamos dizer, o promotor, não sei, ele dá um despacho, né? Entra em contato com o cidadão buscando mais informações de aonde está acontecendo isso, para fins de instaurar-se um inquérito civil, por exemplo. E daí o servidor vai lá, vai cumprir aquele despacho, vai fazer uma diligência, não sei, e traz mais dados e apresenta para a chefia. A chefia verifica, olha, aqui o caso precisa de mais investigação. Eu vou então instaurar o inquérito civil. Daí ele vai lá, portaria número 10 de 2021. Considerando não sei o que, parará, resolve, né? Ou determina a instauração de inquérito civil. Já nomeia ali algum servidor que vai cuidar do inquérito civil, e já vai também nomear e vai indicar quais as atividades que precisam ser realizadas dentro daquele inquérito civil, tá? Então a portaria vai ser um despacho, né, qualificado. Esses atos ordinários você encontra em qualquer repartição. Eu falei de Ministério Público, falei de delegacia, mas em qualquer repartição que você for trabalhar, você vai ver que vai ter despacho, vai ter instrução, vai ter ofício, vai ter circular, vai ter portarias, tá bom? Maravilha! Mais um, então, atos administrativos negociais. Os atos administrativos negociais, em tese, eles não têm, né? Eles não têm imperatividade, eles não são aqueles atos obrigatórios. Por quê? Porque, na verdade, eles são concessões, né? Concessões são autorizações da União, você não é obrigado, você não impõe obrigatoriamente que você cumpra aquela autorização ali, né? Cabe ao administrado aderir ou não. Por exemplo, você vai lá e pede um alvará de construção, né? Uma licença, que vai ser expedido um alvará de construção.
O município te deu, tu tem 2 anos para construir. Se tu não quiser construir depois, tu ganhou, pegou o alvará, não quer construir, tu não é obrigado a construir. Tu pede a permissão para utilizar um bem público. Tu não vai ser, te concedeu lá a praça ali para te botar uma banca, a mesa para te botar, a calçada para te botar cadeiras, a praia para você casar. Ah, mas eu não vou querer mais. Beleza, tranquilo. Tu não vai ser obrigado a utilizar. Então não tem a imperatividade, que é atributo, né, dos atos administrativos. Então são aqueles atos administrativos em que a administração manifesta a sua vontade de autorizar, botei entre aspas, né, determinada situação. Elas são expressões, os atos administrativos negociais são expressões do poder discricionário e vinculado. Por quê? Porque ora esses atos administrativos negociais são atos vinculados, ora eles são discricionários, tá bom? São eles, licença. Né? A licença é um ato administrativo vinculado. Você vai lá e pede para construir uma casa. Preencher os requisitos, a administração obrigatoriamente vai ter que te dar aquela licença, né? Aquele alvará de construção. Você vai lá pedir uma posse, né, de arma de fogo, registro de arma de fogo. Você preencher os requisitos, vai te dar o registro. É uma licença para ter a posse de uma arma de fogo. Tá? Concessão. A concessão, ela já, em regra, ela é ato bilateral e ela não é precário, né? A concessão, em verdade, em regra, né, e em verdade, elas são atos em que há um negócio, na verdade é um contrato entre a administração e uma outra pessoa, uma outra entidade, em que a administração pública, em que a administração cede àquela pessoa, concede àquele outra entidade ali a realização de um serviço ou de uma obra, tá? Ele não é precário, por quê? Porque não pode a concessão ser desfeita a qualquer momento. Tem que ver as regras estabelecidas naquele contrato ali para que a administração retome o serviço, retire aquela concessão. E as concessões, elas dependem de grande soma de dinheiro do empregado, então não vai poder a qualquer momento a administração retirar o concessionário ali, tá? Eu falei que em regra são bilaterais, mas e também são discricionários, né? Não é obrigado conceder o serviço, nem a obra. Tá? Fica a critério da administração se ela vai realizar aquela atividade ou ela vai conceder para o particular realizar. Tá? Eu disse que em regra são bilaterais, por quê? Porque tem a administração e a pessoa que recebe aquela concessão. Mas tem também alguns tipos de concessões de títulos, né? Concede o título de cidadão não sei do que. Daí seriam atos unilaterais da administração. Esses títulos de concessão, né? Prêmio de cidadania ou concessão de cidadania para uma pessoa, tá? E daí seriam atos, concessão de nacionalidade, né? A condição de brasileiro naturalizado. Daí são concessões unilaterais. Permissão. A permissão já, diferente da concessão, ela é um ato unilateral, precário e discricionário. A administração pública permite a uma pessoa realizar um serviço público ou então utilizar um bem público. Tá? A permissão ela vem a ser discricionária e precária porque demanda são serviços, permissão de um serviço público ali, são serviços que são gastos poucos valores para a execução daquele serviço. Então aquele serviço é chamado de um serviço permitido e não concedido. Permissão. Então permissão está para a realização de serviços públicos e ainda para a utilização de bens públicos. Autorização. A autorização também, né, ela é precária, ela é unilateral, ela é discricionária, tá? A autorização nada mais é do que uma espécie de permissão. Só que são alguns casos que a Constituição falou de autorização. Por exemplo, artigo 21 da Constituição diz: compete à União autorizar a produção de material bélico. Lá no final, lá nos artigos 176, eu acho, compete à União autorizar a exploração de materiais minerais.
Então o constituinte usou um termo ali, autorização. A autorização nada mais é então do que uma espécie de licença, tá? Mas em certas situações a lei e a Constituição utilizaram o termo autorização, mas nada mais são do que licenças concedidas ao particular. A admissão. A admissão são aqueles atos, por exemplo, você passou num vestibular, você passou num processo seletivo de uma escola pública, né? Você passou aí numa residência médica em hospital público. A administração daquela entidade, ela te admite como estudante ali, como médico, né? Você passou no concurso, a admissão ali, na realidade o concurso vem a ser posse, mas a admissão são nesses casos de escolas, nos casos de universidades, tá? Nos casos de hospitais, que eu falei ali, admite uma pessoa que vai estudar ali, né? Aprovação. Aprovação, alguns atos administrativos dependem de aprovação de uma outra autoridade administrativa. Por exemplo, a nomeação de magistrados nos termos da Constituição. A exemplo do Supremo Tribunal Federal. A nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ela é feita pelo presidente da República, o presidente da República indica o ministro, e essa indicação, esse nome precisa ser aprovado, né, pelo Senado Federal. Tá? Então aquela manifestação do Senado ali vem a ser chamada de aprovação. Outra ainda, homologação. Tem certos atos da administração que eles dependem de uma homologação. Por exemplo, a licitação. A licitação tem uma comissão que faz a licitação e depois ela é homologada, né, pelo superior daquela comissão. O concurso público, a homologação do edital, uma certa entidade, né, um certo órgão contrata uma empresa para fazer um concurso público, daí essa empresa já faz o edital, vai lá o órgão homologa, depois sai os aprovados, vai o chefe daquele órgão lá e homologa o resultado dos aprovados, tá bom? Então, homologação. Aí são atos negociais, são atos que caracterizam-se por, eu botei entre aspas, uma autorização da administração de certa situação, tá? Maravilha? Bora! Atos administrativos enunciativos. São atos que não têm conteúdo decisório, eles servem para certificar, atestar ou então emitir opiniões, declarações sobre certos assuntos. Tá? Por exemplo, lá são eles, a certidão, o atestado e o parecer. O que é a certidão? A certidão é aquela certificação que a administração faz sobre algo que tem nela. Por exemplo, você precisa um certificado de antecedentes criminais, uma certidão de antecedentes criminais. Você vai até, por exemplo, a Justiça Estadual, ali, um exemplo, ou no site, e pede essa certidão. Aquele órgão vai verificar ali, com base nos seus dados, ele vai verificar o que tem ou não tem contra você. Se não tiver nada contra você, ele vai certificar nada consta. Se tiver algo, ele vai certificar o que tem, vai colocar ali no papel o que tem contra você. Então são certidões. Ela apenas certifica aquela situação, ela não tem um conteúdo decisório. Atestado. O atestado é diferente. O atestado, ele não retrata algo que tem dentro da administração, mas ele retrata algo passageiro, algo transeunte, né? Algo que o administrador verificou. Por exemplo, você vai numa audiência, precisa lá da audiência para fins de horas acadêmicas, lá não sei, tá? Depois da audiência você comparece ali no diretor ali da secretaria ou no próprio secretário da audiência e diz, eu quero aqui algo que comprove que eu participei da audiência. Ele não vai buscar isso no sistema dele e dar uma certidão para você. Na realidade, ele vai atestar. Ele vai confirmar, emitir uma espécie de um atestado de que você participou da audiência. Pegar o seu nome, atesta que fulano de tal, no dia tal, compareceu na audiência aqui. Tá? E ainda tem o parecer. O parecer, na verdade, são opiniões, né? Declarações de órgãos consultivos sobre determinada situação. Exemplo, o prefeito tem o procurador-geral do município, né, como auxiliar dele.
Em situações jurídicas, o prefeito faz o quê? Se ele tem dúvida de como agir em certa situação, ele pede um parecer para o procurador. O procurador vai elaborar um parecer e vai omitir, né, vai emitir uma opinião ao prefeito. Ó, aqui o senhor tem que agir assim, assim, assim. O parecer, em regra, ele não vai vincular. Em regra, ele não vincula o prefeito. O prefeito pode adotar ou não, tá? Tem certas hipóteses que a lei exige o parecer dentro do processo administrativo, então aquele parecer precisa obrigatoriamente estar dentro do processo. Já outras situações não há exigência do parecer. Tá? A realidade é parecer nada mais são do que respostas às consultas formuladas dentro daquela entidade. O chefe da entidade faz uma consulta ali, algum servidor, né, dentro daquela entidade, e ele vai emitir um parecer sobre aquilo ali. Ainda temos os atos administrativos punitivos. Os atos administrativos punitivos são as sanções impostas pela administração. Essas sanções impostas à administração, elas decorrem, né, da inobservância da lei. Imagine que o administrado ou o servidor, ele descumpre a legislação. Havendo descumprimento e sendo constatado esse descumprimento pela administração, a administração deverá impor uma sanção. E essa sanção é um ato administrativo punitivo. Lembro, né, que todo ato punitivo depende de processo administrativo, garantido ao administrado o contraditório, né, e ao servidor, se for o caso, o contraditório e a ampla defesa. São exemplos: multa, interdição de obra ou de atividade, apreensões, suspensão, advertência, demissão. Tem diversos atos punitivos, tá? Os atos punitivos, eles são expressões de poder de polícia ou do poder disciplinar. Quando está punindo um agente público que praticou uma infração, por exemplo, suspendendo, advertindo ou demitindo, está exercendo o poder disciplinar. Agora, quando ele está interditando, por exemplo, o seu comércio, né, estabelecendo uma multa para uma pessoa em razão de uma atividade que ela praticou no comércio, uma multa porque ela infringiu uma regra de trânsito, tá? Isso aí é decorrente do poder de polícia. Nós já falamos, poder de polícia, poder hierárquico, discricionário, tá tudo aí nos vídeos anteriores. Galera, aquele abraço. Fui, até mais.